deputada Chiara Biondini, a deputada estadual Chiara Biondini. No oferecimento aqui do nosso programa, agora são 10 horas e 46 minutos, 10h46, e a Rede Minas, que continua levando até você um festival de colchões. As melhores marcas com os melhores preços você encontra na Rede Minas, todo mundo confia. Nessa primeira parte aqui, né, aliás, no Difusora Notícias, né, recebendo aqui o professor Fábio Lima, da UFJF, falando sobre a primeira conferência das cidades em São João Nepomuceno. Ele disse também que é a 6ª conferência, né, regional das cidades. Professor, eu fiquei aqui com uma dúvida, né, quando a gente fala assim, o parcelamento do solo. A pessoa que está em casa, o que é isso? O que vem a ser essa questão de parcelamento do solo? Tem como você explicar para a gente aqui rapidinho? Claro, o parcelamento, na verdade, ele se traduz em loteamentos e desmembramentos. Loteamento é quando você abre uma rua nova. Então, quando você tem uma expansão em que você tem a abertura de novas vias, você tem um loteamento. Sim. E o parcelar é dividir, né? Então, quando você faz um parcelamento, você faz um loteamento que você divide em quarteirões, em lotes. Sim. E você pode também ter um desmembramento, que é quando você aproveita as ruas existentes, você não abre rua nova. Mas às vezes você tem uma área que ficou dentro da cidade e a pessoa vai lá, subdivide sem abrir novas ruas. Então isso é um desmembramento. E o parcelamento, então, é um processo. O processo de ocupação da cidade, ele é feito através de parcelamento, né? Novos loteamentos aqui, novos desmembramentos acolá. E dentro desses lotes a gente tem as ocupações, que são os prédios, as casas, os edifícios mais altos e tudo mais, né? O senhor disse aí, né, essa questão de locais onde pode-se construir edifícios de não sei quantos andares e outros locais não. Eu vi outro dia uma matéria de uma cidade que acho que é proibido numa área lá a construção de prédios, né? Acho que o máximo 2 andares, eu acho que nem isso, não sei, não me recordo bem. Eu sei que era proibido. Aí você olhava assim, uma imagem panorâmica do lugar, né? A gente só via casas, não via edifícios, né? Isso é importante desse quesito de construção de edifícios e casas. Qual é a diferença, Fábio? Então, aí a gente tem uma questão cultural, isso é muito feito em função da proteção do patrimônio cultural. Normalmente você tem um centro da cidade, o centro das nossas cidades, por exemplo, aqui você tem um museu histórico, que é a antiga estação ferroviária. Então, muitas coisas importantes aconteceram nesse ponto, que era o ponto de chegada e de saída de todo mundo. Não tinha ainda rodovias. A nossa ligação regional e federal, nacional, era feita através de ferrovias e não de rodovias, né? Isso até a partir dos anos 80 isso começa a mudar, mas nos anos 50 a questão... Teve seu auge, né? Não, e a questão da rodovia começa a entrar nos anos 50, com rodoviarismo e tudo, mas essa questão de você ter alturas diferenciadas, né? Então aqui pode 4 pavimentos, aqui pode 2, aqui pode 10. Então cada lugar da cidade, principalmente esses lugares em que a gente tem referências culturais, edifícios, e para você proteger a história da cidade. E além disso, a gente não pode esquecer também que não vai ter jeito de alargar as vias. Se a gente for alargar as vias, a gente vai destruir a cidade toda, para poder, porque os prédios altos também atraem veículos. Então hoje você tem 2 coisas: a proteção do patrimônio cultural, a proteção dessa questão histórica. Então você abaixa o gabarito nessas áreas, e também para você manter a qualidade de vida no sentido de atrair menos veículos para aquelas áreas. Então hoje essas áreas normalmente são áreas que são palco de propostas, de proposições para você ampliar as calçadas, criar calçadões. Como vocês têm um calçadão aqui, que é onde não transita carro. Então, na verdade, o centro da cidade é para não ter carro. No futuro, a ideia é essa: você ter uma cidade mais para pessoas e menos para veículos motorizados. Então isso acontece normalmente no centro, né? E você vai ter áreas de expansão onde pode ter prédios altos, edifícios que vão romper com esse gabarito que a gente falou na área central. Ali tem pergunta aí, Exatamente 1 ano eu
estive com vocês no Museu de São João, como sendo a antiga estação ferroviária. E na ocasião foram apresentados 3 projetos: o de revitalização do conjunto de praças, o de mobilidade e transportes e planejamento municipal, que inclusive ficou a seu cargo, né, a palestra sobre esse tema, né? Enfim, o diretor do Jardim Botânico da UFJF, o Bruno Moreira, tomou a frente nesse estudo de revitalização das praças. Vocês vão apresentar algum modelo, algum projeto de engenharia, algum modelo arquitetônico, contemplando as nossas praças, visando alguma melhoria na estética ou na estrutura delas? Pode-se dar um spoiler nesse sentido? Então, a gente está com esses 3 apoios da universidade, né? Eu fiquei responsável por coordenar o apoio relacionado ao planejamento municipal. Os outros professores da administração e do Jardim Botânico ficaram, um por conta da questão da mobilidade, do transporte, e o outro das praças. E a gente tem que também lembrar aqui, eu até pensei que a Paula poderia estar aqui hoje também, a Paula Danelon, que foi a coordenadora local. Então é a Paula que coordenou esse trabalho ligado às praças e o trabalho ligado à questão do transporte. E também o nosso. E já foram apresentados, o último momento de apresentação foi no encontro de prefeitos da universidade. O professor Breno fez uma apresentação lá, mostrou já as propostas. Exatamente. Então tem coisas bem avançadas. E amanhã eu não tenho certeza que a gente vai conseguir. Eu vou até conversar com a Paula sobre isso, mas assim, a gente já tem algumas praças, inclusive, que já foram reformadas, e tem os projetos que ainda estão em andamento para serem concluídas. E isso também diz respeito à questão do planejamento, da mobilidade, né, que vai ajudar a manter também e melhorar a qualidade de vida aqui na cidade. Uma pergunta para cada um dos 3 projetos. Essa pergunta foi do projeto das praças. Em relação à mobilidade e transportes, que ficou por conta do Matheus Costa, que é professor de Administração e Ciências Contábeis da UFJF, esse projeto ele contemplaria áreas novas de estacionamento inexistentes, possibilidade, como tem em São Paulo e outras cidades estão estudando maiores, um pouco que São Paulo como sendo, né, a questão rotativa, né? Hoje placas com finais tais é anunciado no rádio, anunciado nas redes sociais, em sites, né? Está proibido circular, liberados de final X ou Y. Se cogitou em algum momento fazer esse tipo de controle do tráfego em São João? Então, do que eu entendo desse projeto, do que eu tomei conhecimento, ele também já foi... Isso a longo prazo, ainda se sustenta o trânsito como está, né? Ele, na verdade, o trânsito como está já está um pouco... Já está ficando um pouco... causar desgaste e desgosto. Exatamente, assim, a cidade vai ficando cada vez mais agressiva no momento que você tem o atrativo de veículos. Por isso que eu falei que os prédios altos atraem veículos, então a gente tem que realmente ter uma regulamentação geral, né, em termos de zoneamento, para evitar que isso aconteça, né? Então o projeto ligado à questão do transporte foi mais em cima do transporte público, ele não entrou na questão de engenharia de trânsito, não, porque na verdade a gente está definindo diretrizes no plano diretor que dizem respeito à questão da mobilidade e do transporte público em particular. A gente também tem questões relacionadas na lei de parcelamento e ocupação do uso do solo. E esse estudo que você está falando, de onde estaciona, onde não estaciona, onde a gente vai alargar passeio, vai eliminar estacionamento, isso é um estudo que vai ser decorrente desse momento da conferência. Então, assim, é um projeto que surge, um projeto específico de engenharia, como você está falando, de transportes, de tráfego, para poder realmente detalhar questões gerais que estão no plano diretor e alguma coisa esboçada na lei de parcelamento ou ocupação do uso do solo urbano. A pergunta, enfim, pode-se ter ou não no estudo, pode ser adotado posteriormente, de repente o poder público tem a liberdade de usar essas diretrizes e discutir posteriormente ações, né? Mas é só para saber se em algum momento se discutiu a
possibilidade de médio e longo prazo ter um novo centro para São João da Nepomuceno em função, você mesmo citou, as ruas são estreitas, há pouco espaço para estacionamento, a frota de veículos vai aumentar, a densidade populacional também vai aumentar, teremos aumento da população, teremos mais comércio, mais indústria. Já se vislumbrou a necessidade de pensar no novo centro da cidade, como alguma cidade já tem um centro antigo? Então, nas diretrizes do plano diretor, a gente imagina que a expansão da cidade deve ser feita para a direção ali do Anel, né? Indo para Descoberto, toda aquela região. Então, certamente, uma das diretrizes que a gente colocou é de deslocar a parte de transporte rodoviário, terminal de carga, carga e descarga. Então, a coisa mais pesada em termos de carga e descarga e de transporte rodoviário, transporte de passageiro, né, para essa região. Até porque, para a gente preservar, dentro do que eu falei, essa característica do centro, né, do centro da cidade ainda com as suas ruas estreitas, poder alargar os passeios. Então, realmente, assim, é importante e esse novo centro, eu imagino, ao longo do anel, que deve ser também, dentro das nossas diretrizes, realmente refeito em alguns trechos para que seja realmente, tenha a sua função, né, cumprida como anel rodoviário, que evita que os ônibus entrem na cidade, ônibus de transporte rodoviário, são ônibus grandes, né? E também que os caminhões e tudo não circulem pelo centro, como hoje ainda acontece. Só para encerrar, quem sabe o próprio calçadão, conforme em outros municípios também, que começou pequeno, possa ser expandido, né? De repente, o calçadão vá para além da sua localização na Rua Coronel da Dutra, se o trânsito for liberado, se o centro for deslocado para outra área, né? Enfim, são cogitações que podem ser trabalhadas nas futuras administrações, né? Exatamente. Desde 2008, na verdade, a gente já tem lá um artigo, um capítulo que trabalhava essa questão de deslocar a rodoviária para outro centro, para outro lugar, né? Então, na verdade, assim, é uma discussão que já vem desde antes e que, com o aumento do fluxo de veículos e tudo mais, veículos motorizados, e essa condição de, como você falou, né, tem cidades que você não consegue ir para um lugar nem para o outro, você fica mais parado do que circulando. E isso o futuro é esse, se a gente não tiver um planejamento e ações efetivas ligadas à questão da engenharia de tráfego, a essa questão da mobilidade, alargar passeios, criar novos calçadões, porque também a gente não pode esquecer que a comunidade, ela não é feita só de jovens, né? E a comunidade envelhece. Então, para a gente ter acessibilidade, é importante a gente pensar hoje o que a gente vai ter amanhã, para que a gente consiga ter uma cidade com a qualidade que vocês têm aqui hoje ainda preservada, porque São João é diferente. A gente sabe, né, o Fábio, já finalzinho aqui do nosso bate-papo, tem muita gente que deixa de usar o transporte público, que vem de carro ou vem de moto na rua, é justamente por isso, né, dessa carência que o transporte público deixa. Então ele precisa de transporte público, mas o transporte público não está servindo aquela pessoa, às vezes não é uma coisa de qualidade, a pessoa vai, mas eu tenho que ir no meu carro, porque não tem jeito, né? A gente observa que tem países aí que a coisa é diferente, você quase que não vê carro andando na rua, é transporte público, ou é veículos leves sobre trilhos, ou é o próprio metrô que funciona, né? Ou trem mesmo, como temos Rio, São Paulo, né? Mas que é o caos, não funciona e por isso muita gente prefere ir no seu automóvel, aí já me inventaram lá o rodízio em São Paulo, quer dizer, eles vão tentando, mas por quê? Porque o transporte público não funciona. A gente tem que olhar desde agora para a coisa não ir piorando e a gente, porque sábado, hora do rush, sábado aqui em certas horas e na hora do rush, aqui na parte central você não anda, né? Quer dizer, já está pedindo socorro também nesse quesito, né? Pois é, e aqui as pessoas ainda andam muito, né? As pessoas andam de bicicleta, usam a bicicleta. Então tem duas coisas. Uma coisa é essa, criar condições acessíveis para as pessoas caminharem. E outra coisa, tem que ter sombra, né? Então tem que entrar essa questão das praças, esse projeto, arborizar as ruas, porque também não é só criar as condições, porque
a gente sabe que tem determinados momentos que São João é muito quente, né? Então tem que ter sombra para a pessoa caminhar. Então são questões assim que você cria, que você vai mudando a mentalidade das pessoas. Se você tem uma sombra, um passeio largo, seguro, acessível, se você tem uma ciclovia, as pessoas vão refletir, pô, para que eu vou sair de carro? Vou tirar o carro da garagem, deixo o carro só para fazer viagem. Se eu vou para uma outra cidade e tal, eu uso o carro. Agora, se eu puder andar 1 quilômetro, 2 quilômetros, se tiver uma sombra e tiver um passeio confortável, sinalizado, com segurança, é isso que vai fazer a diferença. E isso ajuda nas outras áreas, porque vai menos gente para o posto de saúde, vai menos gente para o hospital, porque as pessoas estão caminhando, estão se movimentando, e o que faz a diferença, né, numa cidade é o movimento. As pessoas envelhecem, mas se elas estiverem movimentando, elas envelhecem com qualidade. Né? Fábio, então amanhã, a partir de 8 horas da manhã, no Museu Municipal, é a primeira conferência, todas as pessoas podem participar, né? Podem acompanhar nesses debates, né? E vai ter café, hein? Santa Cecília, né? Pois é, Tá bom. eu espero. Ô, Fábio, Mas o convite a toda a comunidade, aos empresários, aos comerciantes. Eu falei hoje com a secretária de Educação, com a Belquise, dos professores, né? Falei na prefeitura, deveria ser um ponto facultativo, assim, ficar só os serviços essenciais e direcionar todo mundo para participar da conferência, assim. Então, que quanto mais pessoas a gente tiver, mais importante e mais conscientização a gente vai ter da importância desses instrumentos, que a gente vai realmente colocar uma etapa amanhã de finalização, para que a gente realmente tenha isso como, daqui a pouco, como lei e como uma organização de planejamento municipal na cidade. Beleza. Fábio, grande abraço, sucesso lá. A gente sabe que eu disse que é um salto, e é realmente, mas é o primeiro passo para mudanças, né? Se ninguém der o primeiro passo, vai ficar parado no mesmo lugar. Grande abraço, viu? Com certeza. Muito obrigado, agradeço o convite e volto aqui quando vocês quiserem. Muito obrigado. É isso aí. O intervalo está chegando, agora são 11 horas e 3 minutos.